Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para falar mais um pouquinho de estática, tranquilo? Essa parte de estática trata de corpos sólidos, tá? Nós já vimos a estática de um ponto material, uma coisa pequena, com dimensões desprezíveis, né? Agora a gente vai estudar a estática para um torque, tá? Realizando um torque. Torque também é chamado de momento de força, tá? Então, dentro da estática, tem como a gente calcular o equilíbrio, por exemplo, de um corpo extenso, de um corpo que tenha comprimento, tá? Que o comprimento não seja desprezível, tá? E aí, esse momento de força que a gente calcula, ele faz o quê? Qual o objetivo desse momento de força ou de se realizar um torque, tá? Fazer girar um corpo. Então, um momento de força ou um torque, ele faz girar um corpo. Tá? Quando você tenta girar uma porta, quando você tenta girar a maçaneta dessa porta, quando você tenta girar uma chave, quando você tenta girar a chave da porta e uma chave de boca, que é uma chave, uma ferramenta, né, para afrouxar ou apertar parafusos, uma chave de fenda, tem vários tipos de chaves, né? Quando você pesca lá com a vara, né, que você puxa aquela vara, mantendo aqui embaixo fixo, você está fazendo girar essa vara, né? Essa vara de pescar. Então, quando você faz isso, você gira, tá? Quando você mexe com uma alavanca nada mais é do que um momento de força, realiza um torque, tá? Alguns perguntam assim, e o torque do carro? Ah, um carro tal tem torque tal. Também, porque o motor do carro faz o eixo das rodas do carro girar. Então, se faz girar, realiza um torque, beleza? Ou um momento de força. E o momento de força, ele é bem simples, tá? Ele é bem tranquilo. É o seguinte, imagina uma chave, uma ferramenta, tá? Que vai afrouxar ou apertar lá a porca ou o parafuso da roda do seu carro, ou do carro dos seus pais, tá? Ou de uma moto, de uma bicicleta, qualquer tipo de parafuso, você realiza um torque quando você aperta e afrouxa, né? Então, ao tentar girar aquela chave para afrouxar ou apertar um parafuso qualquer, você faz uma força, tá, para poder girar, apertando ou afrouxando essa porca ou esse parafuso. E esse parafuso e essa porca, elas vão ser consideradas o eixo. Então, sempre que você tentar girar alguma coisa, você vai girar em torno de um eixo. Tá? Então, se eu seguro esse pilô aqui, ó, preto, por essa extremidade, quando eu empurro para cima, ele gira em torno de um eixo. Quando eu empurro para baixo, ele gira em torno de um eixo. Tranquilo? Então, quando você faz alguma coisa girar, um corpo girar qualquer, tá? Em torno de um eixo, significa que você está realizando um torque, tá? E esse torque que vai ser realizado, ele vai ser maior quando essa força que você aplicar for perpendicular. Lembra perpendicular? 90 graus, né? E aí, por exemplo, se eu estou com esse ponto fixo aqui, tá? E eu faço esse pilô girar para baixo, eu aplico uma força com o meu dedo 90 graus com o pilô, ó, 90 graus, eu faço ele girar, realizo um torque, beleza? Se eu faço esse corpo girar com o dedo inclinado, eu também realizo um torque, tá? Só que o torque que eu realizo assim, com uma inclinação, e assim, fazendo 90 graus com o corpo, né, com o pilô no caso, ele vai ser um torque maior do que se eu fizesse uma força com a mão inclinada. Caiu uma vez uma questão no vestibular da UERJ, por exemplo, da UERJ aqui do Rio de Janeiro, né, Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual, que você tinha uma chave dessa, exatamente uma chave dessa, com uma mãozinha segurando, tá? E aí colocava 4 opções, aí nesse vestibular da UERJ, essa prova são 4 opções, você segura a chave e gira ela com a mão assim, beleza? Para apertar ou para afrouxar. Aí tinha 4 opções, com a mão assim, com a mão assim, com o braço, né, assim, com essa inclinação para um lado, com essa inclinação para o outro, com o braço perpendicular à chave, outro puxando por cima, assim, ó, com o braço inclinado também. Então, resumindo, basicamente tinham três opções com o braço inclinado, na diagonal, inclinado para um lado, inclinado para o outro, e uma só com o braço perpendicular, ó, 90 graus. E aí a pergunta era, né, da questão, em qual situação ele faria um torque maior, um maior torque, um maior momento de força, né? É a força perpendicular ao corpo, tá? Então, sempre que você tiver que utilizar uma ferramenta
para girar essa ferramenta, faça essa força de forma perpendicular, com 90 graus, tá? E não com o braço inclinado assim, beleza? Esse momento de força ou torque, ele é calculado com a força que você aplicou, vezes a distância. Que distância? Distância da onde você fez a força até o eixo, tá? Então, por exemplo, ali o eixo é aqui, tá? E eu estou fazendo uma força na extremidade da chave. Se eu fizer uma força aqui, ou aqui, ou aqui, a chave vai girar, tá? Se eu faço uma força aqui, ela gira. Se eu faço uma força aqui, ela também gira. Só que quanto mais distante você faz a força, maior vai ser o produto, né? Se eu fizer a multiplicação de uma força por 2, vai dar um resultado. Se eu fizer a multiplicação por 4, vai dar o dobro. Se eu fizer a multiplicação por 10, vai dar mais forte ainda, um momento maior ainda, um torque maior ainda, né? Então, se essa distância for maior, você realiza um maior torque, beleza? Um maior momento de força. Então, quanto mais distante, maior o torque. Quanto mais próximo, menor o torque, beleza? Por isso que em oficinas mecânicas e borracheiros, quando os caras passam o dia inteiro apertando e afrouxando o parafuso, né, do motor ou da roda, né, para ter um maior torque, para ter um maior giro, vamos dizer assim, né, na hora de girar a chave, a ferramenta lá, eles engatam normalmente na chave uma barra de ferro. E aí quando você engata uma barra de ferro na chave, aqui assim, ó, bota um tubo de metal aqui assim na chave, fazendo, ao invés de fazer a força aqui, fazendo a força aqui, por exemplo, olha a distância que você tomou em relação ao eixo. Então, quanto mais distante, maior o torque, tá? E aí você se esforça menos. Quanto mais distante, maior o torque. Então, você faz menos, você precisa fazer menos força para gerar esse corpo, né? Então, o momento de força, que a gente chama de MF, né? Momento de força é a força vezes a distância. Esse momento de força, a unidade no SI é Newton da força e distância metro da distância, né? Distância sempre metro, beleza? Comprimento sempre metro. Então o momento de força vai ser Newton metro, NM, tá? Newton metro, não é Newton por metro, não, é Newton metro, beleza? Não é dividido, é multiplicado, tranquilo? Lembra que na física eu sempre falo, sempre tem um sentido, né? Se eu me movo para a direita, eu falo que é positivo. Se eu me movo para a esquerda, eu estou me movendo contrário ao referencial. Então eu digo que é negativo, né? Então velocidade, aceleração, força, tudo isso tem positivo e negativo, né? No momento de força ou no torque, não é diferente. Eu tenho sentido de rotação nisso aí, né? Eu posso rotacionar essa chave aqui, ó, no sentido horário. Ó, lembra do relógio? Relógio analógico? Ó, horário, anti-horário, beleza? Então eu posso girar essa chave no sentido horário ou no sentido anti-horário. Um parafuso, crava isso, ó. Você, normalmente, a maioria dos parafusos, você aperta no sentido horário e afrouxa no sentido anti-horário, beleza? Tem alguns parafusos que são o contrário, mas são muito poucos, tá? O sentido de rotação, então, não vai ser diferente para o momento de força, para o torque, né? O torque pode ser negativo ou positivo. Tá? Então a gente vai convencionar aqui no sentido horário, você vai ter um torque positivo, tá? E no sentido horário, anti-horário, você vai ter um sinal negativo, beleza? Então, girou o corpo no sentido horário, o momento de força ou torque vai ser positivo. Girou no sentido anti-horário, negativo o momento de força, beleza? Tranquilo? E aí, seguinte, esse momento de força, antes de fazer os exemplos, ele tem também um momento resultante. Lembra que no vídeo anterior, na aula anterior, de ponto material, eu mostrei que equilíbrio é repouso ou movimento uniforme, constante, em que a aceleração é zero e a força resultante é zero? Então, mantém isso aqui. Equilíbrio de um ponto material ou de um corpo extenso, tá? Que seria uma barra dessa, por exemplo, ou uma ferramenta dessa, mantém isso, tá? Aceleração é nula, força resultante é nula. Consequentemente, para manter uma barra dessa que tenha um comprimento, tá? Um comprimento que não é desprezível, beleza? É considerável. Você também tem um momento de força, momento resultante, zero, nulo também. Então, para você manter uma barra dessa em equilíbrio, para eu manter ela assim, ó, se eu tirar o dedo daqui, ela cai, ó, tá? Se eu tirar o dedo daqui, ela gira, ela cai. Por quê? Porque ela tem um peso, né? Então o peso dessa barra, que é sempre, lembra, verticalmente para baixo, né, ou para o centro da Terra, faz com que essa barra aqui, ó,
gire, sofra uma rotação. Então o peso também faz um torque, também realiza um torque. Então se eu fizer uma força para cima contrária ao peso, que é para baixo, essa barra fica em equilíbrio. Então para uma barra, para um corpo extenso, tá? Ficar em equilíbrio, ó, mantém a ideia do nulo, ó. O momento resultante também é nulo, tá? E o que é o momento resultante? É o somatório dos momentos, tá? Momentos. Lembra que força resultante é o somatório das forças que atuam no corpo, né? Então, momento resultante é o somatório dos momentos que atuam no corpo, tá? Porque eu posso ter vários momentos no mesmo corpo, né? Por exemplo, eu posso ter 4 forças mais o peso, 5 forças. Peso é uma força, lembra? 5 forças atuando no mesmo corpo. O momento resultante sobre essa barra aqui, tá? Vamos supor que seja uma barra ou uma prateleira, tanto faz, ou uma porta, alguma coisa que vai girar, né? Ela está presa aqui assim e esse troço vai girar, tá? Esse corpo vai girar. Essas forças fazem um momento, né? Então o momento resultante seria o somatório de todos os momentos possíveis nesse corpo, tá? Então vamos lá. Força 1, ela é feita para cima na barra, força 2 para cima, força 3 para a direita, força 4 para baixo, peso para baixo. Então vamos lá. Momento resultante, momento de força 1, da força 1, né? O momento da força 1 vai ser a força 1 vezes a distância. Só usar a mesma fórmula, tá? A gente vai substituir o F por F1, F2, F3, P de peso, né? Distância da barra toda. Seria daqui, do ponto de aplicação até o eixo. Tá? Esse é o eixo, ó. Momento de força 2. Força 2 vezes a distância. Vou chamar aqui de distância 1, distância 2. Distância 1 seria daqui para cá. Distância 2 seria daqui para cá. Tá? Que ele vai te informar na questão de alguma forma. Força 3. Força 3 seria F3 vezes a distância 3. Só que tem um problema. F3, ele atua, aqui ó, paralelo ao corpo. Toda força que for aplicada, ó, vamos lá, paralela ao corpo, não vai fazer esse corpo girar. Então se eu empurrar esse pilô para dentro aqui, ó, se eu empurrar ele não gira. Se eu puxar ele também não gira. Só se eu fizer isso, se tiver uma inclinação em relação ao corpo, assim ou assim, tá? Ou se for perpendicular. Então se a força for paralela ao corpo, esse corpo não gira, então ele não rotaciona. Logo não realiza torque. Então o momento de força de uma força paralela ao corpo sempre vai ser nula, zero. Tranquilo? A força F4 seria o quê? F4 vezes a distância também, né? A força F4 não é paralela ao corpo, então, teoricamente, realiza torque. Só que a força F4 está atuando aqui, ó, sobre o eixo. Então lembra desse D aqui, da distância? A distância, esse D, é a distância da onde você aplicou a força até o eixo. E qual é a distância da força até o eixo? Zero. A força é no eixo. Imagina você chegar na dobradiça de uma porta e ficar empurrando a dobradiça. Não vai girar a porta, né? No máximo vai quebrar o dedo, sei lá, girar a porta não vai. Por quê? Porque a distância da força até o eixo é zero. E se isso aqui é zero, não importa a força que você faça, não vai girar o corpo. Não vai ter torque. Então o torque aqui também, ó, nulo, zero, tranquilo? A força peso ela é capaz de realizar um torque, de girar o corpo, né? É só você olhar isso aqui, ó. Se eu solto ele, ele gira para baixo, mas eu não empurrei ele para baixo. Quem fez ele girar para baixo é a força peso, que é para baixo aqui, né? Então a força peso realiza torque, que vai ser o peso da barra, tá? Em alguma vez a distância daqui para cá, tá? Distância ali, ó. Em algumas questões, algumas situações, eles consideram a massa desprezível dessa barra, tá? Como se fosse uma barra muito fina, muito tão leve que a massa da barra é desprezível. Aí não vai ter torque do peso. Aí o peso não vai realizar torque. Não vai ter peso, não vai ter massa, né? Mas se ele disser que a barra tem uma massa tal, esse peso é realizado, tranquilo? E esse peso aqui, ó, um detalhe importante, ele vai ser sempre colocado no meio, no ponto médio dessa barra, quando essa barra for uma barra homogênea. Então, tá, quando a barra for dita como homogênea, nas questões, tá? Às vezes na questão vem dizendo que a barra homogênea significa que ela está querendo te dizer, né? Você tem que lembrar que o peso deve ser colocado no meio do corpo, beleza? Se a barra tiver 20 centímetros, o peso tem que estar no 10. 10 para um lado, 10 para o outro. Tá? É sempre no ponto médio.
Tranquilo? Foi? Outra situação é quando a barra, por exemplo, ela tem uma força sendo aplicada sobre ela na diagonal. Então, por exemplo, se eu tiver uma força na diagonal, tá? Com um certo ângulo aqui, ó, o ângulo θ, por exemplo, tá? E eu estou tentando girar essa força com uma força na diagonal, girar essa barra, né? Com uma força na diagonal, assim ou assim, eu vou conseguir realizar torque, tá? Com uma força na diagonal eu consigo realizar torque. Eu só não realizo torque se a força estiver paralela ao corpo, né? Se ela estiver assim, lembra que força na diagonal, a gente já fez isso lá com velocidade, com força de tração na última aula, né? Que eu fiz com tração. Sempre que uma força estiver na diagonal, você vai ter a componente dessa força na horizontal e a componente dessa força na vertical, certo? Sempre. E aí, se essa força está na diagonal, você vai ter a componente dela na horizontal, que eu vou chamar de Fx, e vai ter a componente dela na vertical, eu vou chamar de Fy. Tranquilo? Aí a gente repara o seguinte, lembra que toda força paralela ao corpo não realiza torque, não faz girar? Então, dessas duas, qual que não faz girar essa barra? Quem está paralela à barra, né? Fx está paralela à barra. Então, Fx não vai conseguir realizar um torque. Quem realiza o torque é o Fy. Então, na hora de calcular o momento de força, você vai ter que o momento de força é a força vezes a distância, né? Do ponto que aplicou a força até o eixo, tranquilo? F vezes D, ó. Só que quem faz a força, quem realiza o torque, é a componente Fy. Então, sempre que a força estiver na diagonal, vai ter um ângulo de inclinação. 30, 45, 60 graus, tá? 20 graus, 50 graus, um grau qualquer. Um ângulo qualquer. Você vai acrescentar nessa formulazinha do momento de força, F vezes a distância, sempre é força vezes a distância, né? Vezes... Lembra que sempre que eu tenho componentes, essas componentes trabalham com a trigonometria do ângulo, né? Seno do ângulo, cosseno do ângulo, né? E qual que eu vou usar aqui? Seno ou cosseno? É só tu lembrar que Fx é paralelo ao corpo, então não realiza torque. Que quem realiza torque é o Fy. E o Fy é a componente da força F vezes seno ou cosseno do ângulo. Lembra do macetezinho? Aquele macetezinho que eu dou, colado no ângulo, separado no ângulo. Serve para qualquer situação. Então aqui eu vou fazer seno ou cosseno do ângulo aqui, do ângulo θ. Vai ser y é separado do ângulo, tá? Separado do ângulo, seno. Então o Fy, você tem que acrescentar o seno do ângulo. Cosseno seria com Fx, mas Fx não realiza torque, por ser paralelo ao corpo, né? Então, o que eu acrescento aqui na fórmula é o seno do ângulo que ele vai te dar. Tranquilo? Então, apenas essa diferença. Quando você for calcular o momento de força com uma força na diagonal em relação ao corpo, com um ângulozinho de inclinação, tu acrescenta força vezes distância vezes seno desse ângulo. Tranquilo? Somente isso. Para finalizar, uma noção de equilíbrio. Lembra que eu falei que em equilíbrio força resultante é nula e o momento resultante também é nulo, porque está em equilíbrio, né? Então, se o momento resultante para estar em equilíbrio é nulo, significa que eu posso igualar esses momentos de forças contrários, né? Lembra que quando a força resultante é nula, eu não posso igualar as forças? Forças opostas eu igualo, né? Posso igualar essas forças opostas? Então, se o momento resultante para estar em equilíbrio é nulo, eu posso igualar os momentos de força, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, imagina numa gangorra, tá? Para equilibrar a gangorra, quem deveria se sentar mais próxima do eixo? Uma questão teórica, mas que faz a gente lembrar um pouquinho da fórmula para entender, né? Bom, eu tenho uma pessoa aqui uma pessoa A e uma pessoa B. Uma pessoa A, magrinha, tá? Em forma, esbelta, ou digamos anoréxica, bem magrelinha, né? E uma pessoa B, uma pessoa mais cheinha, mais forte, né? Uma pessoa mais pesada, né? A pessoa mais leve é a mais pesada. Bom, a pessoa B tem um peso maior e a pessoa A tem um peso menor. Se eles estão sentados nas extremidades da gangorra, todo mundo já deve ter visto, todo mundo deve saber o que vai acontecer, né? Alguém vai ficar de castigo, né? E aí essa gangorra ela vai
pum, cair para o lado do mais pesadinho, né, do lado do B, e o A vai ficar aqui em cima, socorro, desesperado, né? Tá de castigo lá em cima da gangorra, não vai conseguir sair de lá, a não ser que ele se jogue de lá, né? E aí, se o B faz um peso maior, lembra que o peso, ó, é verticalmente para baixo, o peso de B, e o peso de A, que é feito aqui na extremidade da gangorra, também é verticalmente para baixo. Então, ambos vão realizar torque sobre a gangorra, né? Que é uma barra, tem um comprimento. Aqui vai ser o eixo, ó. Aí eu te pergunto, bom, se eu quiser, uma questão ele pode pedir para calcular, por exemplo, a que distância a pessoa B deve ficar do eixo para equilibrar essa gangorra, tá? Aí dá pra gente calcular. E como é que a gente faz? Para manter a barra em equilíbrio, o momento resultante tem que ser zero, então eu posso igualar os momentos, né? Momento de força do peso de A igual momento de força do peso de B. Bom, então, como o momento do peso de A é igual ao momento do peso de B, caso a barra esteja em equilíbrio, a gente pode, a partir daqui, calcular, por exemplo, a distância da pessoa B até o eixo, ou a distância da A até o eixo, né? Para poder manter isso em equilíbrio, caso os pesos sejam diferentes, né? Se por acaso os pesos fossem o mesmo, e a distância fosse a mesma, isso ficaria em equilíbrio, né? Mas, como tem uma pessoa mais pesada, ou seja, que faz uma força maior de um lado, essas distâncias não podem ser iguais, para que essa barra fique em equilíbrio, né? Então vamos lá. Quem deveria se sentar mais próximo do eixo? Pessoa B. Isso aí, muito bem. Pessoa B por quê? Porque a pessoa B faz uma força maior. Então, se ela faz uma força maior, vezes a distância, né, vai dar um torque maior, um momento de força maior. Então, o peso dela que é maior, vezes a distância, que é a mesma da pessoa A, né, vai dar um torque maior do que a pessoa B. Então, a tendência é essa barra girar para o lado da pessoa B. Tranquilo? Então, para manter isso em equilíbrio, se as distâncias são iguais e o peso de B é maior, então eu devo diminuir essa distância, né? Que aí se eu tenho um peso maior e uma distância menor, eu equilibro essa barra, certo? Então, quem deve se sentar mais próximo é a pessoa, nesse caso, B. Beleza? Para que faça o mesmo torque, o mesmo momento de força da pessoa A e mantenha essa barra em equilíbrio. Tranquilo? Então nós vimos que o momento de força ele pode ser calculado como força vezes distância em relação ao eixo, tá? Vimos o sentido de rotação, que é importante, beleza? Positivo ou negativo. Vimos alguns exemplos. Vimos também que o momento resultante é o somatório dos momentos, tá? E pode-se cair uma questão teórica ou de cálculo. Tranquilo? Gostaram? Um abraço, física é linda!